Fica de pé um pouco comigo, irmãos. Quero ler contigo a palavra de Deus que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Obrigado, Gil. Eu vou ler os versículos 21 a 26. Três, 21 a 26. Lamentações fica logo depois do livro de Jeremias, Isaías, Jeremias, depois de Lamentações. Lamentações 3, 21 a 26. Amém? São versículos conhecidos e a palavra do Senhor diz o seguinte no versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Repete isso comigo, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Feche os teus olhos, vocês oraram por mim, agora eu quero orar por vocês, quero orar junto com vocês. Senhor, eis aí a tua igreja, Pai. Senhor, eu me coloco na tua disposição para ser usado por ti, eu não quero atrapalhar o teu Espírito, essa tem sido a minha oração. Senhor, que o teu Espírito tenha total liberdade nesta noite, para pegar a tua boa semente e encontrar a boa terra, e que essa semente produza frutos nestas vidas. Senhor, que cada mente de cada vida esteja guardada pelo Senhor neste momento. Senhor, que haja libertação, que haja graça do Senhor sobre cada vida, que haja revelação da tua fidelidade sobre nós. Senhor, que cada coração seja aquecido pelo teu Espírito. Senhor, nós clamamos nesta noite que teu Espírito tenha total liberdade na vida de cada um de nós. Que essa palavra nos limpe, que esta palavra nos lave, que essa palavra nos traga fé e vida. Para a glória do teu nome, Senhor, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, antes de compartilhar essa palavra, eu trouxe algumas fotos da nossa pastora Gisela, que foi semana passada para a Bolívia, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eles têm experimentado ali. Elas têm experimentado ali. Semana que vem, nessa semana, terça-feira, ela voltará, e eu creio que voltarão cheio de entusiasmo e poderão compartilhar conosco algumas coisas com mais detalhes. Mas eu peguei essas fotos do Facebook da pastora Gisela, algumas. Essa é a nossa pastora Gisela e o nosso jovem missionário Leandro. Ele já está lá na Bolívia há cerca de 7 ou 8 anos. Ele está estudando medicina lá, já concluiu o curso de medicina. E nessa semana a pastora Gisela, estou contando a história porque algumas pessoas são visitantes e não sabem. A pastora Gisela foi lá para passar uma semana e viver algo, ver o que o Leandro tem experimentado lá e experimentar algumas coisas com o Senhor. Essa aí foi na quarta-feira passada, nós oramos por eles. É um culto da Cruzada Estudantil que o Leandro dirige na faculdade lá. E acontece todas as quartas-feiras, às 7 horas lá, que aqui é 8 horas. Então, toda quarta-feira, falei quarta ou sexta? Quarta-feira. Toda quarta-feira esse culto acontece com os estudantes e a pastora Gisela foi a preletora dessa quarta-feira passada. Isso daí é lá no Lixão, num bairro chamado Normandia, bastante carente, onde o Leandro e alguns outros médicos prestam assistência. A pastora Gisela foi ontem e hoje ela retornou lá nesse local também. As meninas, quando voltam, são bem impactadas pelo que experimentam lá, porque a pobreza é extrema e as pessoas são bastante carentes e a saúde é bastante precária. Por isso o missionário Leandro tem encontrado
bastante serviço ali. Esse rapaz, esse aqui é o Daniel, eles são estudantes de medicina também. Esse aqui é o Leandro, pastora Gisela, Patrícia, Desilane, aqui a Roseli, a Elane deve ter sido a fotógrafa. Para onde? Aqui? Essa aqui, Elane? Ai, aqui? Ah, é a Elane aqui, a Elane. Então, essa galera da nossa igreja que esteve lá com algumas crianças e as pessoas que moram ali. Aqui tem mais crianças desse bairro. Aqui tem uma casinha que parece ser um banheiro, uma coisa de lata. As casas são bastante precárias mesmo. Aqui tem uma outra de madeira. E essa foto aqui bastante bonita, a pastora Gisela de costas com uma criancinha de mãos dadas. O menininho está apontando alguma coisa aqui. Ela vai nos contar. E essa aqui eu prometi que traria hoje. O Leandro mandou para mim essa inédita, não está no Facebook. Pastora Gisela dentro de uma lotação, um micro-ônibus, eles usam bastante, vários bolivianos aqui. Eu ainda brinquei com o Leandro e falei, que povo mal educado, não dão vagas para idosos aí não? Aí a pastora Gisela riu pra caramba, né? E Leandro falou que ela está gostando de andar de lotação lá. Hoje eles foram... Nunca andou? Hoje eles foram de carro, do carro do Daniel, esse outro jovem médico também que se formou com o Leandro. E essa aqui é a foto de hoje no carro. E a pastora Gisela falou que ia de ônibus tranquilamente, está gostando de ficar andando nesse micro-ônibus ali. Graças a Deus. Dá para se ver na foto que elas estão bastante felizes. E eu vejo que quando você está naquilo que o Senhor te chamou, quando você faz a missão, quando você frutifica naquilo que você foi chamado, você se sente completo. Eu ouvi há muito tempo que a maior necessidade do ímpio, aquele que não conhece o Senhor, é de salvação. Mas a maior necessidade daquele que já conhece o Senhor é frutificar. Então você foi chamado para isso, para frutificar, para fazer alguma coisa para o próximo, para amar o próximo e com a tua vida servir a Ele. Eu estava conversando com o Leandro pelo WhatsApp essa semana. E o Leandro falou, Renato, não dá para te dar atenção não, essas garotas estão vendo que eu estou no celular e estão no meu ouvido falando alto e rindo. Eu falei, Leandro, deixa elas, estão felizes. Então assim, isso só me fala ao meu espírito que elas estão no lugar certo para o qual foram chamadas. E eu estou voltando, calma aí. Agora eu tenho que voltar. Deixa eu acender a luz de novo. Irmãos, eu fui convidado para trazer a palavra, compartilhar a palavra com os jovens nessa sexta-feira, antes de ontem, na nossa oração jovem. E isso foi o que eu compartilhei com eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse versículo é encontrado em vários lugares na Bíblia. E quando eu leio esse versículo, ou quando eu ouço essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Isso é quase que repetitivo o que eu vou dizer, mas ele diz que o Espírito está dizendo alguma coisa. E quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito está dizendo. E o que eu compartilhei com eles nessa sexta-feira agora foi exatamente isso. 2 dicas que eu tenho experimentado para conseguir discernir o que o Espírito tem falado. Como perceber o que é isso que o Espírito está dizendo. E a minha primeira dica, eu disse que o que eu uso para a minha vida, não li nenhum livro, não é algo de algum teólogo, mas algo que eu tenho experimentado. Por isso eu disse só 2 dicas, talvez você tenha a sua dica pessoal de ouvir o Senhor, mas por isso eu chamei de dicas, não disse que é lei ou que é estabelecido assim. É uma dica que eu sigo para tentar discernir o que o Espírito está dizendo. Eu disse, o Senhor tem falado, o que o Senhor tem falado no coletivo? O que o Senhor tem falado com o seu corpo? Eu creio que o Senhor ele não fala uma coisa hoje e daqui a pouco no domingo que vem fala uma coisa diferente, no outro domingo uma coisa completamente diferente, não. Eu creio que isso que o Espírito tem dito à igreja tem sido repetitivo e eu consigo pescar isso anotando tudo. Então assim, eu tenho uma mania boa de escrever tudo. O jejum, a reunião de membros, a reunião de ministério, escola dominical, tudo que eu começo a perceber que pode ser o Espírito falando, eu vou anotando para que eu não me esqueça. Isso é uma maneira de não perder a palavra que o Senhor tem falado. Então, assim, ainda nessa dica que eu disse que como perceber o que o Espírito está dizendo, eu quero trazer à memória de vocês algumas coisas que o Espírito nos falou esses dias. O diácono Rodrigo, ele pregou no domingo retrasado, e ele falou algo muito revelado pelo Senhor. Ele disse que Demas, ele falou sobre Demas lá no Novo Testamento, que
num momento ele era chamado por Paulo de meu cooperador amado. Um ano se passou e a Bíblia fala assim, chama Lucas de um médico amado e Demas. Ele diz, um ano se passou, o Rodrigo disse, e Demas estava ali, mas ele só estava, ele não era mais o cooperador amado. Mais um ano se passou e a Bíblia fala que Demas, amando o presente século, abandonou a Paulo. E aí Rodrigo trouxe uma palavra bastante dura, dizendo que tem pessoas que estão, mas não compartilham mais, não cooperam mais, não servem de nada. Botei essa palavra forte na boca do Rodrigo, ele não falou isso não. Não servem mais para nada, mas estão ali no meio. Isso é apenas um pequeno passo para você começar a abandonar a obra e amar o presente século. Então o que o Rodrigo estava querendo dizer era, se você só está no meio, ou se você está começando a amar o presente século, desperte e volte ao primeiro amor. Seja novamente um cooperador. Entendi certo, Rodrigo? Aí vem a prima do Rodrigo, ela também, a tua prima, a pastora Luciana, que veio de manhã, veio no domingo de manhã passado, e ela pregou sobre o paralítico que foi curado, porque os 4 amigos se reuniram, cooperaram e entenderam, creram que aquele paralítico podia ser curado. Eles abriram o telhado, tiveram um trabalhão bem grande, porque eles tinham fé que Jesus podia cooperar. Ela foi insistente falando que a união traz a força, que a cooperação dos amigos contribuíram para que eles fossem curados. Mais uma vez o Espírito falando, se junte, faça alguma coisa, tome uma posição para que alguma coisa aconteça na vida de alguém. Aí vem a pastora Roberta Félix, a conferencista Roberta Félix, e ela foi insistente em falar de frutificar, de repartir a água que você tem experimentado da fonte, de ser esse cooperador do reino. E forte que eu anotei dela, ela disse, tem gente que está adiando o convite para entrar nesse novo tempo. Tem gente que está adiando o convite para entrar nesse novo tempo. Nós estamos no novo tempo, há falta de trabalhadores, e desde muito tempo Jesus já disse, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Ou seja, essa mesma palavra tem sido repetida no meu coração esses dias aqui dentro desse lugar, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. O cantor Renato Soares, ele veio, cantou uma música e disse que na época do pastor Adolfo, o pastor incentivou a ele a cantar e adorar e falou, faça aquilo que você nasceu para fazer. Mais uma vez eu ouço sobre chamado, ouço sobre frutificar, ouço sobre posicionar, tomar uma posição para que pessoas sejam saradas e curadas e através da tua cooperação alguma coisa aconteça. Então, se há uma coisa que eu tenho ouvido nesses dias, nesse lugar, no coletivo, é isso. O Senhor está chamando trabalhadores, é tempo de posicionamento. Eu disse para os jovens que nessa sexta-feira que não é um tempo de posicionamento amador, improvisado. Nós, como corpo de Cristo e como casa de oração, não somos mais uma igreja fundo de quintal que fazemos coisas de maneira improvisada. O Senhor tem te chamado para fazer algo com qualidade, algo com excelência. E a pastora Roberta Félix falou sobre isso também. E por isso eu digo que o Senhor não está chamando você para fazer algo improvisado, amador, descompromissado, incompleto, mal feito ou provisório. O Senhor tem te chamado para fazer algo com excelência. Nós ouvimos essa palavra durante todo o ano de 2014. Havia excelência sobre a vida de Daniel. Há excelência sobre aqueles que são chamados pelo Senhor. Se há algo que eu tenho ouvido de maneira repetida nesse lugar, é que nós precisamos nos posicionar para fazer a vontade do Senhor. Há vagas, podemos colocar ali na frente da igreja, né? Há vagas, para quê? Para você cumprir o teu chamado, para que os paralíticos voltem a andar. Quando cada um de nós começarmos a cooperar naquilo que fomos chamados, os paralíticos serão consertados. E o Senhor espera que você comece a crer que a tua vida pode fazer diferença. Amém, irmãos? Mas eu só estou repetindo algo que eu tenho ouvido do Senhor. E a minha segunda dica é, para perceber o que o Espírito tem falado à igreja, é o que o Senhor tem repetido ao teu próprio Espírito. Eu tenho experimentado, irmãos, e eu creio que não é só comigo, alguns momentos, algumas palavras elas são repetidas pelo Espírito ao meu espírito. Eu começo a perceber, a lembrar um filme que eu vejo, alguém que eu vejo pregando, algo no meu próprio devocional, na minha leitura bíblica, sozinho na minha casa. Primeiro eu falei do coletivo, agora eu estou falando do pessoal, do individual, do teu individual.
o Senhor começa a trazer à minha mente algumas palavras, alguns assuntos que ficam martelando no meu coração, que ficam pulsando no meu coração, que ficam repetindo no meu coração, e eu começo a perceber que isso é uma dica para entender que é isso que o Espírito está querendo dizer. E o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é uma dessas palavras que já há alguns meses tem sido repetida no meu coração. Eu tenho ouvido do Espírito sobre a fidelidade de Deus. Isso tem sido corriqueiro, isso tem sido repetido no meu coração, e várias vezes eu tenho visto isso, ouvido, e é tão insistente que acaba dando em pregação, e eu quero compartilhar com vocês novamente sobre isso, hoje sobre isso. Abra novamente comigo, se você fechou a tua Bíblia lá em Lamentações, eu quero ler de novo mais alguns versículos do mesmo capítulo. Eu vou ler do versículo 16, nós lemos do 21 ao 26, agora eu vou ler do 16 ao 26. O livro de Lamentações, irmãos, ele foi escrito, por isso o nome dele é Lamentações, ele foi escrito como um choro, uma lamentação mesmo do profeta Jeremias. Eles estavam vivendo um tempo onde Jerusalém havia sido saqueada, o templo havia sido destruído, os muros, todos os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, as casas queimadas, e as pessoas tinham sido levadas em cativeiro para a Babilônia. Os babilônicos invadiram Jerusalém e destruíram, levaram jovens. Foi o que nós vimos no livro de Daniel no ano passado. Daniel foi para a Babilônia nesse momento aí. E Jeremias, ele viu tudo isso, ele presenciou toda aquela destruição, tudo sendo destruído. Quando ele olhava ao seu redor, tudo estava destruído. E nesse momento, ele se senta e começa a escrever essa poesia, esse livro de Lamentações. Esse, na verdade, é o derramar do seu coração, é o seu choro. E no meio do livro de Lamentações estão esses versículos que nós lemos hoje. Mas olha o que diz no versículo 16, para você conseguir entender um pouco do desespero que ele vivia. Diz, quebrou, capítulo 3, versículo 16, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Esses são exemplos do desespero que o profeta estava sentindo. E talvez isso não seja muito diferente da situação que você tem experimentado, porque a Bíblia fala que no mundo teríamos aflições. Algumas aflições nós temos experimentado no mundo, e quando a gente olha para a nossa circunstância, às vezes não está tudo muito bom. E ele diz que os seus dentes foram quebrados com pedrinhas, ele cobriu-se de cinza, a paz se afastou da sua alma, ele se esqueceu do bem, a sua força pereceu, ou seja, ele estava fraco e até a sua esperança acabou. Mas aí no versículo 19 ele ainda diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha como ele estava extremamente angustiado. Mas aí no versículo 21 ele fala, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu já compartilhei algumas vezes sobre esses versículos, já falei sobre misericórdia, já falei sobre bondade, fidelidade, já falei sobre bondade do Senhor, mas eu quero compartilhar com vocês hoje sobre fidelidade. Quando eu falo sobre fidelidade, o que vem à tua mente? Qual a primeira sinônimo de fidelidade talvez que venha à tua mente? Talvez a maioria pense na fidelidade conjugal, na fidelidade do seu namorado, do seu marido, ou numa fidelidade de amigo que não trai. A gente está falando tanto de amizade hoje. Mas a palavra que tem sido martelada, o sinônimo que tem sido martelado no meu coração a respeito de fidelidade de Deus, é a firmeza de Deus em não mudar. É o posicionamento de Deus de decidir nos abençoar, de nos amar. A pastora Márcia falou de um amor fiel, isso é fidelidade.
Ele nos ama de maneira permanente e duradoura. E isso tem sido revelado a mim. Eu quero discernir essa palavra com vocês nesta noite. A fidelidade de Deus me fala que o nosso Deus, Ele decidiu nos amar e não muda, Ele não arreda o pé dessa posição. A fidelidade de Deus fala que mesmo que eu seja inconstante, o meu humor varie, as minhas decisões sejam dúbias, sejam confusas, Deus não muda. A fidelidade de Deus que tem sido revelada a mim é exatamente nesse sentido. Eu escrevi algumas palavras que falam que o Espírito foi me trazendo o discernimento. A fidelidade de Deus fala de firmeza, de força, de constância, de verdade, de cumplicidade, de permanência. Sabe, a fidelidade de Deus tem a ver com Deus estar sempre ali, sabe, o sempre. Ele vai continuar, Ele vai permanecer, Ele estará firme, a decisão dEle não muda. De confiança, de certeza, de clareza, de amor, de lealdade, de durabilidade. Quando eu ouço fidelidade, eu lembro disso, de o Senhor ter uma posição e não variar a sua posição. E Malaquias 3,6 diz que, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Graças a Deus, irmãos. Como nós somos inconstantes no nosso humor. Como nós mudamos de posição, como nós mudamos de... Imagina se o Senhor também fosse assim, irmãos. Numa hora nós queremos, no momento seguinte não queremos. Mas graças a Deus, a fidelidade do Senhor não muda. Eu fui para o dicionário ver o significado da palavra fiel, fidelidade, e eu encontrei 7 adjetivos que me ajudam nesse discernimento. O primeiro foi, fiel é aquele que cumpre o que foi prometido. Em Hebreus 10, 23 fala, porque fiel é o que prometeu. Em 1 Tessalonicenses 5, 24 diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em 1 Coríntios 1, 9 fala, fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Olha, de novo eu estou falando de chamado, de novo eu estou falando que o Senhor nos chamou a cada um de nós. E se Deus é fiel, e a Bíblia fala isso em inúmeros lugares na Bíblia inteira, que Deus é fiel, nele há fidelidade. Eu acho que no dicionário podia ter assim, fiel, sinônimo Deus. Ele é permanente, ele é decidido. E a Bíblia fala que fiel é o que te chamou. Eu comecei falando que o Senhor está chamando novamente, que você foi chamado para frutificar. Mas aí você fala, mas eu não tenho capacidade para fazer tal coisa. Mas a Bíblia diz que você não tem mesmo capacidade. Mas fiel é Deus que te chama e Ele fará. E a Bíblia diz que fiel é aquele que cumpre o que prometeu. Ou seja, se Ele te chamou e Ele é fiel, Ele vai cumprir que vai te capacitar. Amém? Se você é chamado para dar aula, a aula da diaconisa Ana Lúcia hoje foi espetacular, porque ela é inteligente. Eu achei que ela era inteligente hoje ouvindo, mas eu tenho certeza que não é só por causa disso, irmãos. Foi porque o marido dela, que também é inteligente, deu cola para ela. Nem deu cola, né? Ajudou um pouquinho, só atrapalhou. Irmãos, eu tenho certeza que foi porque o Senhor capacitou, irmãos. A graça que havia sobre a vida dela, só Deus pode dar. Sabe, o Senhor, Ele quer te capacitar a fazer coisas difíceis. Talvez você tenha que conseguir subir um telhado com um paralítico, para conseguir abrir o telhado e colocar ele ali, para que o Senhor cure. Mas Ele vai te dar forças. Ele vai te dar capacidade. Quem é que nunca fez algo para o Senhor que falou, eu não tinha condições de fazer isso, o meu corpo físico não aguentava. Mas, irmãos, há uma força de Deus, um fortalecer no Senhor, que vem do próprio Deus sobre a tua vida, quando você aceita esse chamado, quando você se posiciona, aquele que é fiel, que te chamou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A segunda descrição de fiel fala que o que está sempre ao lado da pessoa amada. O que está sempre ao lado da pessoa amada. Sempre. É duradouro, é permanente, não muda. Sempre. Irmãos, eu me lembro da profecia de Isaías, que disse que a virgem daria luz ao menino e o seu nome seria Emanuel. Deus conosco. Está em Jesus essa característica de ser Deus conosco.
E ele, Jesus, quando estava aqui, ele disse: eis que estarei convosco todos, sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai desistir de você, porque Ele é fiel. Mesmo que você não seja fiel, Ele não desistirá de você. E Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, é aquele que está ao lado, é aquele que ajuda, é aquele que não nos deixa só. Ou seja, Deus é fiel. Essa é a característica dele. Terceiro lugar, eu falo que é o que lida com a verdade. Eu não mudei ali, está errado, é o terceiro. Terceiro lugar, o que lida com a verdade. Eu nem vou gastar tempo falando sobre isso, porque o Senhor Jesus, Ele é a própria verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus é um Deus de verdade e por isso Ele é fiel. Não se assustem, é isso daí mesmo. O quarto dicionário, no dicionário que eu li, dizia: fiel, torcedor do Corinthians. Se você digitar a palavra fiel no Google, a primeira imagem que vai aparecer é essa daí, o símbolo do Corinthians, da torcida fiel. E aí eu me lembrei de uma frase que um jovem crente me falou essa semana. Não vou falar o nome dele, ele não está aqui, mas ele falou assim, ele é um jovem fanático, torcedor de um time, daqui do Rio de Janeiro, mas ele disse: o Maracanã é igual igreja, só que bem melhor. Olha a frase dele: o Maracanã é igual igreja, só que bem melhor, porque lá a gente está todo mundo junto, acreditando no seu time, gritando e com muita energia. Veja, um fiel torcedor do seu time, ele disse: o Maracanã é igual igreja, só que melhor. Por que melhor? Porque aquelas pessoas que pagaram o seu ingresso, elas foram ali porque estão apaixonadas pelo seu time, porque elas desejam muito ver o seu time vencer. Elas se unem de mão dadas e cantam a mesma música, com a mesma paixão, com o mesmo ímpeto, desejando a vitória do seu time. E aí, infelizmente, eu não rebati ele, eu falei: não dá para, com tanta paixão, dizer que a igreja é melhor. Porque, infelizmente, algumas pessoas saem da sua casa, botam uma bela roupa, mas sentam no seu banco e, assim como Demas, não cooperam em nada, só estão ali. Eu não estou falando isso para ninguém, mas quando eu digo isso é pior ainda, porque eu estou falando isso para todos nós. Só que, irmãos, hoje estudando essa lição, essa mensagem, eu descobri que o Maracanã não é melhor do que a igreja não, sabe por quê? Porque pelo menos quase que 50% daquelas pessoas que vão ali cultuar o seu Deus, elas saem frustradas com o seu Deus. Porque pelo menos metade do grupo ali vai perder, o seu time vai perder ou pelo menos empatar. Agora aqui na igreja não, 100% das pessoas que entraram aqui são mais do que vencedores em Deus. Posso ouvir um gol? Amém? Amém. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Não há a possibilidade do teu time perder. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você não vai sair daqui frustrado, você não vai sair daqui perdedor, ou pensando: mas poxa, se fosse de tal maneira. Eu estava preparando essa lição hoje à tarde, essa mensagem hoje à tarde, e aí eu ouvi a minha irmã gritar lá na televisão. Ela disse: obrigado, Jesus! Aí eu falei: caramba, minha irmã está altamente avivada, né? Aí fui lá ver o que era. Minha irmã flamenguista doente, lá nos 45 minutos do jogo hoje, não sei quem viu, uma bola foi na trave e ela agradeceu a Jesus, né? Então, assim, é bem a figura do fiel torcedor do seu time, que falou, ela ainda falou: foi Deus. Então, assim, irmãos, use essa mesma paixão pelas coisas do Senhor. Você foi chamado para jogar num time, para cooperar por um time, para torcer por um time, que é 100% vencedor, porque Deus é fiel. Não há a possibilidade do nosso time perder. Amém, irmãos? Eu quero falar ainda uma coisa sobre a fidelidade de Deus. São só 7 pontos, tá vendo? Estou no quarto, faltam só 3, eu vou ser rápido neles. Essa semana eu assisti um filme, aquele filme O Casamento de Romeu e Julieta, que falam de duas pessoas que cada um era de um time, né, um do Palmeiras, outro do Corinthians. E eu vi alguns torcedores nesse filme, tatuados com a marca do Corinthians, nesse filme. Eu falei: caramba, como pode uma pessoa tatuar o emblema de um time?
Isso mostra a fidelidade do torcedor ao seu time, mesmo que o seu time perca. E eu me lembrei que a Bíblia diz o seguinte, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, ele não se esquecerá de nós, porque ele tem o nosso nome marcado na sua mão. Irmãos, o nosso Deus, ele é totalmente fiel ao amor que ele sente por cada um de nós. Ele é assim como aquele louco tatuou o símbolo do Corinthians nas suas costas. O nosso Deus, ele escreve o nosso nome na palma das nossas mãos, para ele não se esquecer de nós. Isso está lá em Isaías 49, 5. Uma outra sinônimo da palavra fidelidade, o fiel, é constante, firme e perseverante. Abra comigo a tua Bíblia lá em Apocalipse, é fácil de achar, o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 8. Como eu disse, esse é o sinônimo que mais tem me atraído na palavra fidelidade, na palavra fiel, a constância, a persistência, a firmeza que há em Deus. Como eu disse, algumas pessoas acreditam que vivem a sua vida como se Deus ele fosse falar uma coisa nova para você seguir a cada momento, como se ele fosse inconstante como nós. E nós acabamos trazendo isso para a nossa vida espiritual e nos reunimos domingo após domingo, como se a cada domingo você fosse ouvir algo diferente, como se a cada domingo você precisasse ouvir uma nova palavra, como se você precisasse ouvir uma coisa completamente nova da que você já ouviu no domingo passado, para te dar um pouco mais de força. Mas, irmãos, tudo o que você precisava receber já foi garantido na cruz por cada um de nós, e nós nos reunimos a cada domingo aqui apenas para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja exercitada. Quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, assim como você vê as estrelas numerosas, assim farei de ti uma grande nação. Algum tempo depois, Abraão aparece uma segunda vez, Deus aparece mais uma segunda vez para Abraão e fala: Abraão, olha para as estrelas do céu, assim como são numerosas, eu farei você assim numeroso. Abraão experimentou mais algumas coisas com Deus, Deus pediu o seu filho e tal, ele entregou, teve tudo aquilo que nós conhecemos, e aparece uma terceira vez para Abraão. O que é que Deus fala para Abraão? Eu te farei uma grande nação, serão numerosos, mais numerosos que as estrelas do céu, mais numerosos que as areias da praia, do mar, e todos que te abençoarem serão abençoados. Irmãos, a mesma palavra, Deus foi insistente. E foi como eu disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Senhor tem falado insistentemente ao teu coração, comece a perceber, comece a dar ouvidos ao que o Senhor tem repetido a você. Você é filho de Deus, nós ouvimos hoje nessa manhã. O Senhor tem sido insistente em falar a respeito de fé dentro desse lugar. É hora de nós nos posicionarmos como filhos de um Deus amoroso e fiel. Amém? Em Apocalipse 1, 8, fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmão, Jesus falando: eu sou o que é, o que era, o que será eternamente. E ainda em Hebreus 13, 8 fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A permanência em Deus, a certeza, a constância, a firmeza no nosso Deus, irmãos. Em Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Conseguem ler? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. O humor de Deus não varia como o nosso humor, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Hoje de manhã, a Ana Lúcia, a diaconisa Ana Lúcia, ela compartilhou conosco, entre tantas coisas, a situação do pai do filho pródigo e dele. Nós conhecemos a história do filho pródigo. Ele abandonou o seu pai, gastou tudo que ele tinha, e quando ele já não tinha mais nada, tinha perdido tudo, ele resolve voltar para o seu pai. E ele vem todo cheio de pensamentos: vou tentar convencer o meu pai a ser apenas um trabalhador. Ele faz planos no meio do caminho. Mas é extremamente constrangedor, irmãos. Eu me constranjo a cada vez que eu me lembro dessa mensagem. A Bíblia fala que o seu pai o avista de longe se aproximar, corre ao encontro dele, põe uma capa, um chinelo, dá um anel e faz uma festa.
E ela falou que a roupa que o pai coloca sobre ele mostra proteção, irmãos. O filho estava todo errado, não merecia o amor daquele pai, não merecia, assim como nós não merecemos, por isso dependemos da graça de Deus. Nós não merecemos, mas por causa do amor de Cristo que nos resgatou, irmãos, o pai, ele é totalmente desejoso de nos ter de volta. Ele não muda em nenhum momento a posição de decidir nos amar. Ele é firme, a sua fidelidade é grande, como nós lemos no início, irmãos. A sua fidelidade é grande. Em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Ele não muda a sua posição de nos querer de volta. Ele não muda a sua posição de querer de novo a gente na sua presença, irmãos. Eu escrevi que, por causa da sua fidelidade, eu posso ser sincero diante de Deus. Eu quero te dar mais uma dica. Nas tuas orações, seja sincero com o Senhor. Sabe, mesmo que você esteja todo errado, fala: Senhor, eu sou assim, sou errado, me muda, eu faço dessa maneira, eu penso dessa maneira. Seja totalmente sincero. Por causa da fidelidade de Deus, nós podemos ser sinceros, porque Ele não muda. Ele não vai ouvir a tua situação e falar: ah, não, então você faz isso, não gosto mais de você. Não. Ele não vai mudar a sua atitude de desejar te amar. Essa é a graça de Deus, irmãos. Eu escrevi ainda que porque Ele é fiel, nós podemos descansar em Deus. Nós cantamos hoje no louvor que a sua fidelidade nos leva além, irmãos. Se não fosse por causa da sua fidelidade, nós já poderíamos ter sido destruídos há muito tempo, abandonados pelo Senhor há muito tempo, porque nós somos muito inconstantes no nosso relacionamento. No ponto 7 eu disse que, no dicionário ainda diz que fiel é o nome daquele cordel que amarra o remo ao barco, para que o remo não se perca, sabe? Para que de repente o barco balançando, o remo não se perca. Apenas uma corda que amarra o remo no barco, o nome daquilo também é fiel. E eu descobri que fiel também é o nome daquela cordinha ali, ó, que os policiais usam para prender a sua arma. Sabe, a arma é presa num cordel que é chamado de fiel, para que não seja roubada, para que não caia quando ele estiver correndo, para que não se perca. E aí eu me lembrei que a Bíblia diz lá em Oséias 11:4, que o Senhor nos atrai a Ele com cordas de amor. A sua fidelidade nos alcança, para que a gente não se perca dele. É como se nós estivéssemos envolvidos em cordas de amor, e a fidelidade dele mostra, revela esse amor fiel a nós. E por fim, vem Léo, Sandro, vamos cantar ao Senhor. E por fim eu me lembrei que aquela lingueta do braço da balança também é chamado de fiel da balança. Sabe, aquela lingueta bem ali no centro, que mostra o peso, que mostra se a balança está equilibrada. Essa lingueta aqui, ela é chamada de fiel. Essa lingueta, ela é presa ao braço, ela fica firme, permanente no braço, e é o que mostra a precisão da balança, é o que guia a balança, é o que mostra se está inclinado para um lado ou para o outro. Isso me diz, irmãos, que a fidelidade de Deus, ela nos guia na nossa vida. Em Isaías 30:21 diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está de trás de ti, dizendo: este é o caminho, o equilíbrio, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Qualquer que seja o assunto que você quiser conversar comigo, a respeito de roupa na igreja, música, tatuagem, piercing, homossexualismo, qualquer assunto, há um equilíbrio, uma perfeição da vontade de Deus estabelecida pela sua verdade. Isso mostra da fidelidade de Deus, da permanência de Deus, da certeza de Deus, da verdade de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus é que nos orienta em cada passo que nós vamos dar em toda a nossa vida. Tudo isso é baseado na fidelidade de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar contigo. Você pode falar comigo: Senhor, grande é a tua fidelidade. Fala comigo: Senhor, grande é a tua fidelidade. Feche os teus olhos, vamos repetir isso, eu quero orar com você. Senhor,
grande é a tua fidelidade, Senhor, nós cremos nisso, que tu és um Deus fiel. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és perfeito, porque tu és firme, porque tu és constante, Senhor, porque o Senhor não desiste de nos amar. Senhor, nós muitas vezes somos confusos, nós muitas vezes decidimos ir para longe como filho pródigo. Senhor, nós às vezes temos ideia, Senhor Jesus, de nos distanciarmos da tua presença, mas Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque o Senhor não muda. Nós te agradecemos pelo teu amor fiel, Pai. Senhor Jesus, que cada um dos meus irmãos nesta noite tenha uma revelação nesta palavra. Senhor Jesus, que fidelidade seja gravado no coração de cada um deles, assim como o nosso nome está gravado nas tuas mãos, Senhor. Assim como o Senhor nos diz que o Senhor não se esquece de nós, porque tu és fiel, Senhor. Porque tu és fiel, Deus. O Senhor é fiel. Senhor, nós queremos trazer à memória o que nos traz esperança, Senhor, em meio a tanta violência, em meio a tanta destruição, em meio a tanta crise, Senhor, em meio a tanta derrota que vemos aí fora. Senhor, nós dizemos que o nosso Deus, Ele não perde. O nosso Deus é mais do que vencedor, e nós somos mais do que vencedor em Ti, Senhor. Porque o Senhor é fiel, Deus, porque o Senhor não muda. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, que isso seja gravado em nossa mente, em nosso coração. Nós queremos trazer à memória, agora nesta hora, o que nos traz esperança, Senhor. Vamos cantar juntos, irmãos, a fidelidade do Senhor. Aleluia. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao Deus de amor, como é bom poder confiar em Sua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, descanso em Ti. Eu espero em Ti. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder
Deus. Como é bom, não é, Renato? Saber que Deus é fiel. Ele estava ali ministrando e eu fiquei assim pensando, quando ele disse que Deus não muda, não muda. E aí eu fiquei olhando para dentro de mim. Quantas vezes eu, Rodrigo, mudo por conta de algumas circunstâncias, mas Deus não muda. Eu não sei se você ficou fazendo também uma análise aí da sua vida. Quantas vezes nós mudamos, achamos que o nosso jeito é o melhor jeito, a nossa forma é a melhor forma, não queremos ouvir a ninguém, achamos que a nossa decisão é a única e a perfeita, e Deus não muda. E eu quero que nessa noite você saia daqui com essa palavra no seu coração, com um emblema escrito no seu coração: Deus é fiel e justo. Amém? Deus é fiel e eu descanso nele, eu confio nele, eu espero nele. O mundo espera nos homens, mas a igreja espera em Deus. Aplauda o Senhor, porque você espera em Deus. Em Deus que nós esperamos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que ouviu a palavra do Senhor nessa noite, eu tenho ali um casal, uma família. Faça assim com a sua mão, vocês que eu fui aí falar com